Então, seguindo aqui, pessoal, a gente vai falar de equilíbrio de Hardy-Weinberg ou Hardy-Weinberg, né? A gente já falou na aula anterior sobre cálculo de frequências alélicas e genotípicas, agora a gente vai seguir falando do equilíbrio. Então, na aula anterior, a gente viu que as propriedades genéticas de uma população, elas são dadas pelas suas frequências alélicas e frequências genotípicas. Inclusive, aprendemos como é que a gente calcula essas frequências alélicas e essas frequências genotípicas, né? E a pergunta que tinha até o momento, então, era o que ocorre com essas frequências alélicas genotípicas em sucessivas gerações de acasalamentos ao acaso. Então, em sucessivas gerações de acasalamento ao acaso, a frequência alélica não se alterava e também a frequência genotípica, tá? Então, esse trabalho foi feito por um matemático inglês chamado Hardy e por um médico alemão chamado Weinberg. Em português a gente fala aportuguesando, né? A gente fala Weinberg, mas parece que a pronúncia correta é Weinberg. Tem até um K no final aí, né? Mas a pronúncia não importa muito como é que a gente vai falar. Então eles publicaram esses resultados desse trabalho de forma independente, chegaram aos mesmos resultados, comprovando então que sob acasalamento ao acaso, né, as frequências alélicas e genotípicas de uma população não se alteravam ao longo das gerações. Então o conceito do equilíbrio é que em uma população grande, então quando a gente fala uma população grande, a gente já está eliminando um dos fatores evolutivos que pode acontecer, que é a deriva genética, né, que ela só ocorre em populações pequenas. Então se a gente pressupõe que tem uma população grande, a deriva já não é um fator que vai estar atuando, né? Na ausência de seleção, migração e mutação, o equilíbrio de Hardy-Weinberg ele é atingido após uma geração de acasalamento ao acaso, de tal maneira que a relação genotípica torna-se igual ao quadrado da frequência alélica e com sucessivas gerações de acasalamento ao acaso permanece inalterada. É isso então que diz o equilíbrio de Hardy-Weinberg. A gente vai discutir ponto a ponto disso. Tem um exemplozinho aqui, né, que mostra um trabalho que foi feito com o grupo sanguíneo MN, né, então os genótipos possíveis são MM, MN e NN, né, e as amostras das populações coletadas foram amostras de indivíduos norte-americanos, holandeses, ingleses, índios chavantes e brasileiros, tá? Aqui fora do parênteses a gente tem o número de indivíduos com grupo sanguíneo MN, né? E aqui dentro é o percentual, né? Aqui o número de indivíduos com genótipo MN e aqui dentro o percentual. E aqui o número de indivíduos com genótipo NN e o percentual. Esse percentual nada mais é do que a frequência desse genótipo. A frequência do genótipo MM seria 125, né? A frequência do genótipo MM seria 125 dividido pelo total de indivíduos, 394. A gente tem aqui a frequência em percentual desse genótipo. E aí seguem para os outros indivíduos, holandeses, ingleses, chavantes e brasileiros, tá? A partir então da frequência genotípica, que está aqui calculada entre parênteses, em percentual, pode-se calcular as frequências alélicas. Como já mostrado na aula anterior, a frequência alélica, então, ela pode ser dada por P minúsculo, a frequência do Mzão aqui no caso, e Q minúsculo, Qzinho, a frequência do Nzinho, né? A gente usa aqui então aquela fórmula P igual D, que seria os dominantes, né? Aqui tem dois alelos Mzão, mais meio de D mais meio de H, né? Que é do heterozigoto aqui. Aqui só tem um alelo Mzão, tá? Então 31,7, né? Na verdade 0,317, né? Mais meio de 0,49 vai dar esse valor aqui, que é a frequência desse alelo M nessa população então de norte-americanos, tá? Da mesma forma a gente pode calcular a frequência do alelo Azinho, M, desculpa, aí a gente fala Azinho lá, né? Mas aqui é a frequência do alelo N como R mais meio de H,
tá? Ou então simplesmente fazer que Q é 1 menos P. Da mesma forma, então, a gente pode calcular a frequência dos alelos nas outras populações, nas amostras das outras populações. Então, isso aqui seriam os números observados, tá? 125, 193 e 76. E aqui seriam os números esperados no equilíbrio. O que a gente espera no equilíbrio? Seria, no equilíbrio, a frequência do genótipo Mzão é dado por P2, do Mn é dado por 2pq e do Nn é dado por Q2. Depois a gente vai mostrar isso. Se eu pegar esse P2, a frequência do do genótipo Mn, e multiplicar por N, que é o número total de indivíduos aqui, o tamanho da amostra, 394, eu vou ter o número esperado de indivíduos no equilíbrio. Tá? Então é 124, 193 para Mn e 75 para Nn. E da mesma forma feito para os outros. Tá? Como é que eu poderia então mostrar que se essa população está ou não em equilíbrio? Eu posso usar um teste. No caso, o teste utilizado aqui é o teste de proporções genéticas, o teste de Q quadrado. Foi feito o teste de Q quadrado, esse 0,06 é o Q quadrado calculado e aqui dentro é o p-valor. Então, a hipótese H0 lançada é que a população está em equilíbrio, né? E o p-valor aqui deu entre 90% e 95%. Então, isso indica que, ao rejeitar a hipótese H0, eu estaria cometendo um erro maior que entre 90% e 95%, ou seja, um erro maior que 90%. Então, não vou rejeitar essa hipótese, né? Se eu não rejeito a hipótese, eu concluo que essa população de norte-americanos, né, para essa característica do grupo sanguíneo MN, ela está em equilíbrio de Hardy-Weinberg, né? O p-valor, todos os p-valores aqui são altos, maior que 20%, maior que 80%, maior que 30%, maior que 90%. Então isso indica que são erros altos para que eu possa rejeitar a hipótese H0. Então não vou rejeitar H0 e concluir que todas essas populações estão em equilíbrio, considerando o grupo sanguíneo MN. Tá? Então isso aqui é para ilustrar, né, que tem tantas condições restritivas quando se fala de equilíbrio, que a gente pode imaginar que é difícil uma população estar em equilíbrio. Mas a gente fala, quando fala que uma população está em equilíbrio, a gente está dizendo que ela, para todas as suas características, ela está em equilíbrio. Quer dizer, o equilíbrio é avaliado por características ou por marcador molecular, né? E para esse caso específico, para essa característica, as populações todas estavam em equilíbrio, tá? E por que essas populações estão em equilíbrio? Por que as populações se distribuem para algumas características de acordo com o equilíbrio, né? Primeiro, podem ser grandes populações, já elimina um dos fatores evolutivos, que seria a deriva genética. Então, grandes populações que vivem em um ambiente relativamente estável, não sujeito a migrações intensas, nem apresentando alta taxa de acasalamentos endogâmicos, né? Outra coisa que pode contribuir é que as taxas de mutação relativas a esses alelos desses genes, então, podem ser baixas, tá? Então, a gente pode ter populações que, para determinadas características, estão em equilíbrio, né? Isso em estudos onde se usa genética molecular, se avalia marcadores moleculares, se avalia para cada marcador se a população está em equilíbrio para aquele marcador e para aquele conjunto de marcadores se a população está em equilíbrio. Então, é bem comum então ocorrer que as populações estejam em equilíbrio em populações grandes, com pouca migração, com ausência de seleção, com baixas taxas de mutações e principalmente para características monogênicas. Para características poligênicas é mais difícil, né? Principalmente aquelas que estão sob efeito de seleção, seja na seleção artificial, seja na seleção natural. Então isso aqui é só para ilustrar a questão do equilíbrio em um exemplo em genética humana. Tá? Vamos passar então para a parte de comprovação, de mostrar algebricamente como ocorre a constância da frequência alélica quando a gente faz acasalamento ao acaso.
tá? Então, primeiro é mostrar a constância da frequência alélica, depois a gente vai mostrar a constância das frequências genotípicas. Então, a gente tem que considerar 3 etapas nessa derivação da lei de Hardy-Weinberg, né? Primeiro, a geração paterna e a formação dos gametas. Vamos considerar aqui uma característica governada por um único gene, A, que tem as formas alélicas azão e azinho. A gente está chamando a frequência do alelo azão de P minúsculo, a frequência do alelo azinho de Q minúsculo, tá? Os genótipos possíveis são azão-azão, que a gente está chamando a frequência desse genótipo de D, azão-azinho, que a gente está chamando a frequência desse genótipo de H, e azinho-azinho, que a gente está chamando a frequência desse genótipo de R, tá? Os gametas que vão ser produzidos, obviamente, eles vão carregar gametas com azão ou gametas com azinho, com a frequência P, com a frequência Q. Então, essa população a gente não sabe ainda se ela está em equilíbrio, né? Então, a forma correta de eu calcular as frequências alélicas para a população que eu não sei se está em equilíbrio é usar essa fórmula D, frequência do azão, do alelo azão, que é P minúsculo, é D mais meio de H. Frequência do azinho, que é Q minúsculo, usar R mais meio de H. A segunda etapa, então, seria a união dos gametas e as frequências dos genótipos produzidos nos zigotos, tá? Então, a gente não usa o termo acasalamento ao acaso, então esse seria o encontro ao acaso de todos os possíveis gametas da população. A gente só tem dois tipos de gameta, o gameta que pode carregar o alelo azão e o gameta que pode carregar o alelo azinho, para machos, né, e para fêmeas. Então aqui espermatozoides e suas frequências, azão e azinho, óvulos e suas frequências, azão e azinho. Com que frequência? P para azão, Q para azinho, como calculado aqui por essas fórmulas. E nos óvulos a gente vai ter também P para azão, Q para azinho. Não foi falado que tem diferença de frequência de alelo para essa característica para macho e para fêmea, então é dessa forma. Então aqui e aqui ainda são indivíduos da geração 1, da geração inicial. E aqui vão ser já os descendentes. Então, se a gente considerar essa aqui como a geração, por exemplo, 0, aqui já seria a geração 1. E a gente quer ver justamente isso, que as frequências alélicas elas se mantêm constantes geração após geração, ou pelo menos a partir de uma geração de acasalamento ao acaso. Então, fazendo o quadro de encontro de gametas, a gente vai ter azão-azão, P vezes P, P2, azão-azinho, P vezes Q, PQ, aqui de novo, azão-azinho, PQ, e aqui azinho-azinho, Q2. Então, como o azão-azinho aparece duas vezes, a gente vai somar eles. Então, a frequência nos zigotos, nos descendentes da geração 1, vai ser P2 para azão-azão e vai ser 2PQ, PQ aqui mais PQ aqui, 2PQ para azão-azinho, e aqui está errado, é azinho-azinho, né, que é Q2. Depois eu vou corrigir esse slide. As frequências nos zigotos, então, como mostrado aqui, vai ser P2, 2PQ e Q2. P2 para azão-azão, 2PQ para azão-azinho. De novo, aqui está errado, ó. Aqui é azinho-azinho e aqui, na verdade, é Q2 minúsculo, tá? O genótipo nos zigotos e a frequência alélica na progênie, tá? Então, se eu quisesse agora calcular a frequência do alelo azão, né, na progênie, aqui já é nessa progênie aqui, ó, nesses indivíduos da G1, tá? Como é que eu faria? A frequência do alelo azão, que a gente chama de P minúsculo, né? Aqui tem dois alelos azão, então eu vou pegar ele todo, P2, tá aqui. Aqui tem um alelo azão, né? Então vou pegar metade de 2PQ, meio de 2PQ. Aqui não tem nenhum alelo azão, embora tenha escrito azão aqui, isso não é azão, aqui é azinho, tá errado o slide. Então eu tenho P2, esse meio aqui, esse 2 eu corto com o 2 do meio, então fica P2 mais PQ, eu coloco o P em evidência, né?
P mais Q é igual a 1, a soma de todos os possíveis eventos, né, é igual a 1. Então, P que multiplica 1 igual a P. Isso quer dizer o seguinte, essa frequência alélica aqui é nos descendentes, é nessa geração 1 aqui, tá? E dá para provar então que a gente partiu aqui na geração 0 de uma frequência do alelo azão que a gente chamava de P, né? E chegamos aqui na geração 1, na progênie, após uma geração de acasalamento acaso, na mesma frequência Pzinho minúsculo. Então quer dizer que após uma geração de acasalamento acaso, as frequências alélicas genotípicas não se alteram mais, tá? Óbvio que se tiver algum fator evolutivo atuando que possa mudar essa frequência alélica, isso pode mudar em gerações subsequentes, mas mantidas as condições do equilíbrio, uma geração de acasalamento acaso, a população entra em equilíbrio. O alelo azinho é a mesma coisa, a gente pegar aqui tem dois alelos azinho, como eu falei já aqui estava errado, né? Então vou pegar aqui 2, aqui eu só tenho um alelo azinho, vou pegar meio de 2pq, corto 2 com 2, Q2 mais PQ, coloco o Q em evidência, fica P mais Q é igual a 1, Q que multiplica 1 igual a Q. Então a gente parte lá na geração inicial G0 com as frequências P e Q, após uma geração de acasalamento acaso, foi feito aqui o encontro, acaso dos gametas, chega-se aqui na geração 1, né, após o acasalamento acaso, com as mesmas frequências alélicas P e Q. Então isso mostra algebricamente que as frequências alélicas não se alteram. Vamos ver agora a constância na frequência genotípica, que pode ser provada algebricamente também, tá? Então a gente tem aqui a frequência de azão P, frequência de azinho Q, frequência do genótipo azão D2, azão D, frequência do genótipo azão azinho H e frequência do genótipo azinho R, tá? Aqui ele mostra um quadro de encontro de gametas dos possíveis genótipos da população. Então, entre as fêmeas eu posso ter esses 3 genótipos. Entre os machos eu posso ter esses 3 genótipos aqui, tá? Deixa eu apagar que isso não ficou muito bom não. Posso ter esses 3 genótipos. Então, se encontrar uma fêmea com esse genótipo, um macho com esse genótipo, aqui seria D, é D desse genótipo, é D desse genótipo, dá D2. Essa fêmea, uma fêmea com esse genótipo e um macho com esse genótipo aqui vai dar DH. E assim a gente preenche esse quadro de encontro de genótipos. São os encontros dos possíveis genótipos da população. Esse aqui é diferente de um quadro de encontro de gametas usual. Isso aqui é só para a gente provar algebricamente a constância na frequência genotípica devido ao acasalamento ao acaso. Então, daqueles encontros anteriores, a gente pode montar essa tabela aqui. Quando encontra uma fêmea azão com um macho azão, D vezes D dá D2. Tá aqui, ó, azão, D2. Cruzando macho e fêmeas com esse genótipo, só produz indivíduos com esse genótipo na geração descendente, aqui, genótipos dos descendentes e suas frequências. Então, o D2 fica aqui, não fica nada para esse genótipo, não fica nada para esse genótipo. Se cruzar indivíduos azão com azão azinho com azão azinho, eu tenho aqui DH, mas o DH se repete aqui, ó, quando eu tenho o contrário, né, macho com esse genótipo e fêmea com esse genótipo, então dá 2DH. Esse 2DH, então, quando eu cruzo, esse aqui só produz gametas azão, esse produz gameta azão e azinho, então vai dar azão e azão azinho, azão azinho. Como eu tenho 2DH, DH aqui, tá? Então essa é a forma como a gente monta essa tabela de encontro dos possíveis genótipos da população. Fazendo isso para os outros, né? E somando aqui para o genótipo azão, D2 mais DH mais 1/4 de H, eu posso sintetizar que isso é igual a D2 mais DH mais 1/4 de H, que é igual a D mais meio de H ao quadrado. D mais meio de H é P,
A gente já viu isso aqui anteriormente, nas primeiras aulas. D mais meio de H é igual a P, a frequência do alelo azão. Então, isso aqui ao quadrado é P2. Então, isso mostra também que a gente partiu lá da frequência do alelo azão-azão, que é igual a D, que é igual a P2, né? E depois, nos descendentes, a gente chegou de novo na frequência P2, mostrando aqui a constância na frequência genotípica, tá? Aqui também é feito para o genótipo azão-azinho, né? Quando soma isso tudo aqui, isso vai dar 2 que multiplica D mais meio de H, que multiplica R mais meio de H. Isso aqui é P, isso aqui é Q, então isso aqui dá 2PQ. E aqui, somando também para o genótipo azinho-azinho, a gente vai ter R mais meio de H ao quadrado, que isso aqui é o que aqui continua errado, né? Isso aqui é o Q2. Então, partindo de D, H e R, que era P2, 2PQ e Q2, fazendo enquanto o acaso dos gametas, essa descendência também mantém essa frequência P2, 2PQ e Q2, Qzinho minúsculo ao quadrado, mostrando então a constância na frequência genotípica também após uma geração de acasalamento ao acaso. Então, as propriedades de uma população com respeito a um loco expressas no equilíbrio de Rayleigh-Weber. As frequências genotípicas nos descendentes sob acasalamento ao acaso dependem somente das frequências alélicas na geração dos pais. Independente das frequências genotípicas da geração paterna, o equilíbrio é atingido em uma geração de acasalamento ao acaso. A gente conseguiu provar isso aqui algebricamente anteriormente, né? Mantidas as condições específicas para o equilíbrio, as frequências alélicas genotípicas permanecem constantes geração após geração. Tem um exemplozinho aqui, né? Então, se a frequência de albinismo for de 1 para 10 mil, a gente sabe que o albinismo é recessivo, então é relativo ao indivíduo com genótipo azinho-azinho, né? Isso numa população humana. Quais as frequências alélicas genotípicas para o gene em questão, sendo o albinismo recessivo? E aqui tem uma informação importantíssima. Considere que a população está em equilíbrio, tá? Então, se a população está em equilíbrio, a gente sabe que a frequência do genótipo azinho-azinho, ela é dada por Q2, daquele quadro de encontro de gametas lá que a gente fez anteriormente, a gente viu isso, né? Quando a gente faz o encontro ao acaso dos possíveis gametas da população, a gente tem aqui azinho do macho e azinho da fêmea, que com frequência Q e frequência Q dá Q2. Então, em populações sob equilíbrio, a gente pode dizer que a frequência de azinho-azinho é igual a Q2. Quando as populações não estão em equilíbrio, a gente não pode afirmar isso. A gente tem que calcular a frequência do alelo azinho com aquela forma R mais meio de H. Mas aqui falou, então a gente pode usar. Então, a frequência de azinho-azinho a gente viu é 1 albino para cada 10 mil indivíduos. A frequência de albinismo é 1 em cada 10 mil. Então, 1 sobre 10 mil é igual a Q2. Q2 é igual a 1 sobre 10 mil, que é igual a 0,001. Se eu quero o Q, eu posso tirar aqui o SQRT, é a forma de tirar a raiz quadrada, né? Então, a raiz quadrada de 0,0001 é igual a 0,01. Então, esse aqui é Q. E eu posso obter o P com 1 menos Q, que vai dar o valor de 0,99. Então, agora eu já tenho as frequências alélicas para esse gene. Então, se a frequência alélica é 0,01 para Qzinho e 0,99 para P, as genotípicas, se a população está em equilíbrio, eu posso conseguir as genotípicas, estimar as genotípicas usando P2 para azão-azão, 2PQ para azão-azinho e Q2 para azinho-azinho. Então, eu tenho os valores aqui de 98%, 98,01% dos indivíduos azão-azão, 1,98%
azão azinho e 0,01% dos indivíduos que são albinos, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa na questão pedindo. Quais são as frequências alélicas genotípicas? Então, foi calculado, tá? Então, falando que a população está em equilíbrio, eu posso sair pelo recessivo e utilizar essa estratégia para calcular frequências alélicas genotípicas para uma característica em uma população. Pois bem, mas quando eu não sei se a população está em equilíbrio, eu tenho que fazer um teste. E o teste adequado para avaliar se uma população está em equilíbrio é o teste de Q quadrado, tá? Então, o mesmo caso, imaginando aqui um gene com 2 alelos, os genótipos possíveis, azão-azão, azão-azinho e azinho-azinho, né? Aqui o número de indivíduos observados com cada genótipo. Então, eu tenho 100 indivíduos azão-azão, 28 indivíduos azão-azinho e 20 indivíduos azinho-azinho, somando, então, um total de 148 indivíduos. Para mim calcular a frequência genotípica, simplesmente eu vou pegar 100 dividido por 148, que dá esse valor aqui, 0,6756. 28 por 148 vai dar esse valor. 20 por 148 vai dar esse valor aqui. Então, eu já obtive as frequências genotípicas. Eu tenho o número observado de cada genótipo e tenho também a frequência genotípica. A hipótese para testar aqui se a população está em equilíbrio, ela é afirmativa. Ela fala a população está em equilíbrio. Tá? Eu vou testar e depois vou definir se eu vou rejeitar ou se eu não vou rejeitar essa hipótese. Agora eu preciso calcular as frequências alélicas. Isso aqui eu estou falando tudo na geração inicial, nessa geração aqui. Vamos chamar ela então de G0, tá bom? Como eu não sei se a população, né, está em equilíbrio, eu quero testar, eu não posso simplesmente pegar isso aqui e chamar isso aqui de Q2, extrair a raiz quadrada e achar que eu achei o Q, tá? Não tem jeito. Se eu pegar isso aqui, eu já vou estar pressupondo que a população está em equilíbrio. O jeito correto aqui, então, é calcular a frequência do alelo azinho igual a Q minúsculo, usar essa forma, R mais meio de H. R é essa aqui, né, que seria o genótipo recessivo, 0,1351, né, mais meio de H, que é 0,1891. A frequência do alelo azinho, então, aqui é 0,2299. Para o alelo azão, da mesma forma, a gente pode calcular D mais meio de H. 0,675 mais meio de 0,1891, a gente tem a frequência aqui de 0,7701. Então, nós temos as frequências genotípicas e as frequências alélicas na geração 0. Agora eu quero saber o seguinte, após uma geração de acasalamento ao acaso, quais vão ser as frequências alélicas genotípicas e os números esperados no equilíbrio? Porque se eu fizer uma geração de acasalamento ao acaso, eu estou imaginando então que as frequências, a população entra em equilíbrio. Então eu tenho que fazer uma previsão agora de qual o número observado de indivíduos, pressupondo que após uma geração de acasalamento ao acaso, essa população entra em equilíbrio. Então eu tenho aqui os genótipos, número observado, né? E o que vai ser o esperado no equilíbrio? Como é que eu descobri esse número aqui, tá? No equilíbrio, eu estou pressupondo então, tá aqui no slide anterior, né? No equilíbrio de Hardy-Weinberg, as frequências genotípicas vão ser dadas por P2, 2PQ e Q2. Isso aqui equivale a fazer o encontro ao acaso dos possíveis gametas da população, como foi visto nesse slide aqui, tá? Então, fazendo o encontro dos possíveis gametas masculinos e possível gameta masculino, a gente vai ter P2, 2PQ e Q2. Então, esse aí é o esperado no equilíbrio. Vou apagar aqui. Então, isso é frequência, né? Então, eu vou pegar aqui a frequência que eu tenho, né? E multiplicar essa frequência pelo valor 148, que é o tamanho da
amostra, né? Tendo o esperado aqui no equilíbrio de 87,78 para o genótipo azão, tá? Eu vou pegar aqui o 2PQ, né, que é o 0,3537, né? 2 vezes P vezes Q, também eu multiplico por 148 para mim ter o valor esperado no equilíbrio, vai dar 52,35. Eu vou pegar aqui o Q2, né, o 0,2299 ao quadrado, vezes o 148, e vou ter aqui a frequência esperada no equilíbrio de 7,80. Então, tendo agora as frequências observadas e esperadas no equilíbrio, na verdade não é frequência, é um número observado, né? Não pode aplicar teste quadrado sobre valores de frequências ou percentuais, tem que ser sobre números, né? Eu posso calcular usando a fórmula do Q quadrado calculado. Então, Q quadrado, a gente tem o somatório do observado 100 menos o esperado 87,78 ao quadrado dividido pelo esperado 87,78. Faço isso para esse genótipo, faço isso para esse genótipo, então aqui observado menos esperado ao quadrado dividido pelo esperado. E faço para esse genótipo, observado menos esperado ao quadrado dividido pelo esperado. Então eu tenho um Q quadrado calculado aqui de 32,08, tá? O Q quadrado tabelado, e para mim entrar na tabela do Q quadrado e achar esse valor, eu vou entrar com grau de liberdade. Então isso aqui é uma particularidade da genética de populações. Embora eu tenha aqui 3 genótipos, né, que geralmente o Q quadrado a gente pega o número de classes fenotípicas menos 1, seria o grau de liberdade adequado para entrar na tabela e calcular. Nesse caso específico eu tenho 3 genótipos, porém eu posso achar, no equilíbrio, eu posso achar a frequência desses 3 genótipos simplesmente tendo P e Q, que é a frequência do azão e do azinho. Então, na verdade, não é 3 menos 2, 3 menos 1, que seria 2, é 2 menos 1. Né? Se eu tivesse, então, alelos P, Q e R, seria 3 menos 1 igual a 2. Aqui é 2 menos 1 igual a 1. Estou botando aqui um valor de alfa, né? O erro ao rejeitar H0 de 1%, então isso deu um Q quadrado tabelado de 6,64. Então eu vou comparar, vou botar isso aqui na distribuição, no ponto do Q quadrado tabelado, e vou ver que o Q quadrado calculado ele supera o Q quadrado tabelado, caindo na região de rejeição de H0. Então eu rejeito H0, que a H0 aqui fala que a população está em equilíbrio, então, e concluo que os dados não se ajustam ao esperado pelo teste Q quadrado, ao nível de 1% de probabilidade, portanto, indicativo que a população não se encontra em equilíbrio, né, para esses valores observados aqui, tá? Era basicamente isso aqui, e a gente vai seguir com esse assunto na próxima videoaula, alelos múltiplos e o equilíbrio de Hardt-Weinberg.